Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre extração e refino de óleos e gorduras. Na verdade, esse vídeo ele é justamente uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente já falou sobre a parte de preparação da matéria-prima e o que a gente vai abordar neste agora são as etapas específicas do processo de extração até a obtenção do óleo bruto. E dentro desse processo de extração, a gente tem basicamente as etapas de prensagem, a extração por solvente, né? Tanto prensagem mecânica quanto extração por solvente são as técnicas de retirada dessa fase lipídica da matéria oleaginosa, da matéria-prima oleaginosa, a destilação da micela e recuperação do solvente, a dessolventização do farelo e recuperação do solvente. E no próximo vídeo que a gente vai ver mais sobre a parte de refino. Então, dentro do processo de extração, basicamente o que a gente tem como fluxograma, dentre as opções, é isso que está apresentado aqui. O processo de extração, que pode ser por prensagem ou por solvente. No caso da prensagem, a gente já obtém diretamente um óleo bruto e uma torta. Claro que cada um desses depois sofre em outros processos. E no caso da extração por solvente, a gente tem a obtenção também de duas frações, uma micela e o farelo. No caso da micela, justamente a mistura entre a fase lipídica, né, a gordura, o óleo, e o solvente. Essa micela vai passar por um processo de destilação para então obtenção do óleo bruto. E nesta etapa de destilação, sendo separado do óleo bruto, né, no caso da micela, a micela sendo separada na fração de óleo bruto e na fração de solvente. O farelo, por sua vez, vai passar por um processo de dessolventização, ou seja, retirada desse solvente, que a gente vai observar que o farelo, quando sai da etapa de extração com solvente, ele sai também com uma fração considerável de solvente, o qual vai ser removido por dessolventização, e esse farelo dessolventizado que por fim vai ser tostado. Né? Tanto o solvente obtido aqui na etapa de destilação quanto o solvente obtido na etapa de dessolventização do farelo, eles vão passar por um processo de recuperação, condensação, para depois ser reutilizado na etapa de extração. Tá? Por fim, ainda essa extração, o processo de extração em si, ele pode combinar os dois processos. Uma etapa inicial com uma extração por prensagem e depois uma segunda etapa na extração por solvente desta torta. Né? Então, na prensagem, obtendo o óleo bruto e a torta que passa por um processo de extração com solvente, o que é chamado de processo misto. Então, começando pela extração por solvente, a gente tem a utilização de prensas contínuas que operam por alta pressão. A gente vai ver que o equipamento é um pouco semelhante a uma extrusora. Obviamente que esse processo de extração ele acaba sendo recomendado principalmente para óleos que apresentam um alto teor de gordura, um alto teor de óleo. Isso vai influenciar significativamente no rendimento do processo. Esse óleo obtido no processo de extração por prensagem, ele passa por uma etapa de filtração, pode passar também por uma etapa de decantação, filtração, centrifugação, ou seja, métodos físicos de separação para a remoção de determinados materiais particulados que acabam sendo carregados juntos durante o processo da prensagem. A pressão ela é controlada por meio de um cone presente na saída do parafuso sem fim, que a gente vai ver no próximo slide com a explicação um pouco melhor do equipamento. As vantagens do processo de extração por prensagem residem basicamente no baixo custo de instalação. Então, os equipamentos necessários para esse tipo de extração eles são muito mais simples do que no processo por extração com solvente. A capacidade de extração é um pouco mais limitada, ela fica limitada até 3.000 toneladas por dia, normalmente. Uma das outras vantagens é a não utilização de solvente, então, consequentemente, eu não vou precisar do meu tratamento de destilação para remoção desse solvente. Não necessita de refino, mas, claro, o óleo, se for o caso, ele pode passar por um processo de refino, mas a gente vai observar que o refino, nessas situações, ele acaba não sendo indicado porque a extração por prensagem, no final das contas, visa obter um óleo vegetal com determinadas características. Ideal para pequenas produções. Aqui a gente tem o equipamento que eu tinha comentado, né? É um tipo de prensa que funciona como se fosse uma extrusora. O princípio de funcionamento é semelhante em relação ao mecanismo que
gera esta pressão. Então a gente tem uma entrada, uma alimentação dos grãos. Esses grãos aqui a gente lembra que eles podem ter sido previamente tratados também, como a laminação, o cozimento e etc. Principalmente o cozimento, uma vez que o cozimento ele vai permitir o amolecimento dessas estruturas e, consequentemente, também facilitar o processo de remoção da fração lipídica. A gente tem a ação de vapor, que também auxilia nesse processo de remoção da fração lipídica desta torta. E à medida que essa aqui é uma rosca sem fim, à medida que ela vai avançando, vai empurrando esse material e pressionando contra uma parede perfurada. O que a gente tem aqui nessa parte, a gente não consegue observar muito bem, mas a gente tem como se fosse uma peneira. E aí justamente a pressão criada, né, o próprio nome já diz a extração por prensagem, essa pressão criada faz com que a parte líquida dessas sementes acabam sendo extraídas e passam por essa peneira. E aqui a gente tem basicamente a saída da torta. Né? No próximo slide, aqui a gente consegue ver a foto de alguns dessas prensas mecânicas. A gente vê são diferentes fotografias, diferentes equipamentos com o mesmo princípio de funcionamento. Aqui a gente consegue observar onde acontece a alimentação, a rosca, né, a rosca sem fim aqui dentro, no caso o cone, que a gente não consegue observar, a gente consegue perceber sim aqui essa tela perfurada. Tanto aqui nessa imagem quanto nessa imagem, a gente consegue observar também o processo de extração em si. A gente não tem só remoção de fração lipídica, a gente vai ver também que a fração aquosa e até mesmo a água que vem presente, tanto pela adição de vapor ou às vezes com a matéria-prima já pré-cozida. Então eu tenho aqui uma saída de uma emulsão no final das contas, né? Uma saída tanto de uma fase aquosa quanto uma fase lipídica. Por isso dessa necessidade depois de outros processos físicos de separação para a remoção dessas fases e também para a remoção de material particulado que pode ser removido também por que pode acabar passando por essa peneira durante o processo de extração. Aqui basicamente a gente tem um resumo do processo de extração por prensagem, como eu tinha comentado inicialmente, é um processo muito mais simples. Ele é utilizado principalmente para a produção de azeite de oliva, utiliza o método de prensagem para obtenção. E claro que a gente vai ter indústrias ou plantas de menor escala que também podem utilizar o processo de extração por prensagem com uma técnica. Ele tem também uma vantagem pelo fato de ser um processo a frio, então acaba conservando determinadas propriedades do óleo. Em relação à extração por solvente, o que a gente vai ver nesse primeiro momento são justamente as etapas de extração, com a formação da micela e o farelo, posteriormente a etapa de dessolventização, o tratamento do farelo e o tratamento da micela. Então, como que funciona o processo de extração por solvente? Como a gente sabe, né, a gente tem o uso de um solvente normalmente hexano. A gente tem 4 etapas principais: a etapa de extração do óleo, a destilação da micela, dessolventização do farelo e recuperação do solvente. A gente vai ver cada uma dessas. Nessa figura, a gente consegue, de uma forma mais geral, avaliar tanto a etapa de preparação da matéria-prima, a parte de recebimento, armazenamento, aqui a secagem, a etapa de preparo daquela matéria-prima para favorecer o meu processo de extração. Isso aqui tudo foi visto no vídeo passado. Neste momento, a gente vai focar exatamente nesta etapa aqui, tá? Que é o processo de extração com solvente. Quais os principais equipamentos utilizados, os métodos utilizados para extração por solvente. E a principal vantagem do processo de extração por solvente é o seu rendimento. A gente vai ver que a gente consegue extrair aproximadamente de 95% a 99% até mais do óleo presente nos grãos. Um pouco em relação à escolha do solvente, a gente tem determinadas características que são consideradas ideais para um solvente. Então, dentre essas características, ter uma faixa de ebulição estreita, isso vai facilitar no processo de destilação. Ser apolar e immiscível em água, isso vai auxiliar tanto no processo de dissolução daquela fração lipídica dentro do meu grão, como também o processo de destilação sem formação de azeótropos.
isso acaba favorecendo, então é uma característica favorável para o solvente. Ter baixos valores de calor específico, de vaporização, densidade e viscosidade, novamente relacionados tanto com processos de destilação, principalmente a questão de calor específico de vaporização, e densidade e viscosidade, que são características que acabam sendo relacionadas mais com a sua difusividade dentro daquele grão, ou daquela semente oleaginosa, daquela matéria-prima oleaginosa, e essas características auxiliando essa difusão e, consequentemente, o fluxo de massa, que é o fenômeno de transporte mais envolvido no processo de extração por solvente. Ser neutro ao óleo, né, isso é óbvio, então quanto menor for a interação do solvente com o óleo, melhor. Ser estável e inerte, não ser tóxico, inflamável e explosivo, ser pouco poluente e não formar azeótropo. Obviamente, o que acontece é que a gente não tem um solvente que consiga atender a todos esses requisitos. O hexano, por exemplo, ele é o mais utilizado, principalmente por conta dessas características iniciais. Ele tem uma faixa de ebulição estreita, ele é apolar, ele é miscível em água, baixo calor específico, baixo calor de vaporização também é ideal, ele é neutro, ele é inerte, porém ele é tóxico, ele é inflamável, ele é explosivo, ele é poluente. Então acabam tendo essas desvantagens. Claro que a gente tem algumas outras vantagens em relação aos outros solventes, como por exemplo o etanol, que não é tão tóxico, apesar de é inflamável, mas ele não tem essa característica de ser tão explosivo quanto o hexano, ele também é pouco poluente, só que ele acaba formando azeótropo, ele acaba tendo uma interação com o óleo, principalmente a sua immiscibilidade com água, que acaba sendo diferente. Mas olhando para o caso do solvente mais utilizado, que é o hexano, na verdade a gente utiliza no processo de extração com solvente o hexano comercial, ou seja, eu não tenho hexano puro. O hexano comercial é uma mistura de diferentes solventes, onde eu tenho majoritariamente o hexano, mas eu também tenho uma quantidade significativa de 3 dimetilbutano, 3 metilpentano, esses três componentes tendo a mesma forma molecular, e o N-heptano. Alguns outros solventes que são considerados como solventes alternativos, o tricloretileno, etanol, acetona, isopropanol, combinações desses solventes são possibilidades também que estão sendo utilizados para o processo de extração. Mas, de novo, o hexano ele acaba sendo industrialmente aquele que tem a maior vantagem. Esses solventes eles demandam mais energia na etapa de destilação por conta das suas características de vaporização, calor específico, né, o que acaba encarecendo o produto, principalmente por conta do gasto energético, além da necessidade de refino mais cuidadoso devido à polaridade dos solventes oxigenados. Ou seja, se a gente for avaliar o etanol ou se a gente avaliar o isopropanol, a presença dessa hidroxila ela acaba prejudicando o processo de destilação, a formação de azeótropo, justamente por conta da sua possibilidade de interação com outros componentes. Aqui só como curiosidade, alguns estudos são estudos nacionais utilizando diferentes solventes para extração de óleos. Então, por exemplo, extração aquosa enzimática de óleo de soja, extração de óleo de polpa de abacate, utilizando diferentes solventes. Esse foi um estudo que avaliou etanol, hexano, acetona e isopropanol. Aqui o estudo da extração de óleo do caroço de algodão por solvente alternativo, os solventes utilizados, acetato de etila, ciclohexano e etanol. Aqui também teve uma parte de extração de óleo da castanha do caju utilizando etanol, aqui utilização de metanol e etanol, enfim. A gente tem uma diversidade de estudos utilizando outros solventes, procurando um substituto ideal para o hexano. Em relação ao mecanismo de extração com um solvente, a gente já viu isso algumas vezes, né, em relação ao fluxo de massa, aqui de uma forma mais simplificada, que ele depende basicamente de quê? Um coeficiente de difusividade, um gradiente de concentração e um caminho a ser percorrido por aquela massa que precisa ser transferida. E a extração ela acontece em 2 mecanismos principais. Um primeiro mecanismo relacionado à dissolução e um segundo à difusão. Nessa primeira etapa de dissolução, basicamente o que vai acontecer é a retirada da fração lipídica presente ao redor da partícula sólida, da partícula da semente. Lembrando de todo aquele processo lá de preparação
de moagem, né? Moagem não, trituração, cozimento, laminação, extrusão, tudo para facilitar esses parâmetros da transferência de massa. Só que vai chegar o processo de extração por solvente, o que vai acontecer? Ao redor dessas partículas, eu vou ter uma maior facilidade de extração desse óleo, porque o solvente vai chegar ali, vai dissolver, né, a etapa de dissolução, e vai remover aquele óleo. À medida que na parte mais externa daquela partícula o óleo vai sendo removido, o que acontece com o solvente? O solvente vai precisar se difundir dentro desse material sólido para dissolver a fração lipídica, né, para dissolver o óleo, e depois essa micela formada vai ter que se difundir para fora dessa partícula. Então, essa segunda etapa, a difusão da mistura óleo-solvente através da parede celular das células intactas, é a etapa mais demorada, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, nessa primeira etapa de dissolução, uma série de paredes também que estão rompidas, o que acaba favorecendo essa etapa de remoção do solvente, remoção de solvente não, remoção do óleo. E nesse segundo momento, onde eu vou ter, nessas paredes aqui que ainda estão intactas, a necessidade de o solvente penetrar nessa célula, dissolver aquele óleo e depois aquela micela novamente atravessar essa parede. Por isso que a etapa de difusão, no final das contas, acaba sendo a etapa mais lenta do processo. E dentre os métodos de extração com solvente, a gente tem os métodos descontínuos e os métodos contínuos. Dentre os métodos descontínuos, a gente tem basicamente o método de infusão e de enriquecimento, a gente vai ver um pouco cada um deles. E dentro do método do sistema contínuo, a gente tem os métodos de submersão e os métodos de percolação. Em relação aos métodos descontínuos, o método de infusão ele é o mais simples. Basicamente, o que eu vou ter é um equipamento, né, um extrator, que ele é carregado com um material, com a minha matéria-prima preparada, previamente preparada. O solvente é adicionado, isso aqui é posto em agitação, movimentação, esse solvente é drenado. Né? Esse solvente, no caso a micela acaba sendo drenada. Esse processo ele pode ser repetido, eu posso adicionar uma nova fração de solvente puro para conseguir fazer uma remoção mais eficiente. Tá? Esse sistema ele pode ser em um único estágio, eu posso ter mais estágios, onde eu tenho onde o meu material sólido pode passar por diferentes estágios, o solvente também pode passar por diferentes estágios. Mas o que a gente tem aqui? Um sistema no qual então ele pode ser semi-contínuo, que seria esse caso aqui, mas funcionando basicamente como um método de infusão, ou seja, eu tenho um tanque, coloco minha matéria-prima, coloco meu solvente e retiro aquele meu solvente. O método de enriquecimento ou concentração ele é semelhante ao método de infusão. A questão é que ele acaba não sendo mais utilizado hoje em dia. Né? Então, eu tenho níveis de extratores dispostos na vertical. O material é mantido estacionário, o solvente transita por esses tanques. Como tinha comentado, ele não é mais utilizado por necessidade de muita mão de obra, só que o que acontece? Nesses sistemas descontínuos, tanto o método de enriquecimento ou o método de infusão, o processo de dessolventização ele pode ser feito também dentro do tanque extrator ainda, que a gente vai ver que no método contínuo isso acontece em equipamentos separados. Para a gente, o mais importante, o mais interessante, que vai ser mais comum na indústria, são os métodos contínuos. Um deles são os métodos de submersão. Dentre os métodos de submersão, a gente tem diferentes equipamentos. Um exemplo de extrator que trabalha com o método de submersão seria o extrator Hildebrand. Aqui a gente tem figuras desse extrator. Basicamente, como que ele funciona? Eu tenho a minha alimentação também da minha matéria-prima preparada. E essa matéria-prima ela fica totalmente submersa no solvente. Eu tenho uma rosca sem fim, essa rosca sem fim ela tem como função justamente carregar esta matéria-prima ao longo desse caminho cheio de solvente. Né? Então aqui eu tenho a minha entrada de solvente, que aqui está no sempre. Esses extratores eles sempre funcionam, os contínuos eles sempre funcionam no sistema contracorrente porque isso aumenta a eficiência do processo de extração. Tá? Mas eu tenho a entrada por aqui do meu solvente, a entrada oposta eu tenho a entrada de matéria-prima e essa rosca sem fim que vai carregando
essa matéria-prima ao longo desse solvente. As geometrias podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma geometria horizontal com parte inclinada, aqui eu tenho uma geometria que utiliza essas canaletas verticais, então eu posso ter diferentes geometrias, mas o princípio básico de funcionamento é esse, uma rosca sem fim que carrega a matéria-prima ao longo do solvente. É um pouco diferente do extrator Bowman. O extrator Bowman ele se baseia no método de passagem ou percolação. Né? O que acontece aqui? Aqui no extrator Hildebrandt a gente tem uma movimentação contínua da matéria-prima. E justamente essa movimentação contínua da matéria-prima tem a formação maior de particulado fino e que exige depois uma etapa de remoção desses particulados, desse material particulado, após o processo de extração. Então a gente diz que esse método de extração acaba gerando uma micela que não está muito limpa, diferente do caso do extrator Bowman, baseado no método de passagem ou percolação. Nesse caso aqui eu tenho um extrator vertical, aqui a gente tem dois esquemas representando como que é o funcionamento desse tipo de extrator. Esse extrator apresenta uma série de caçambas, essas caçambas são alimentadas e elas percorrem um determinado caminho. No percorrer deste caminho, o que acontece aqui? A gente observa que aqui foi adicionado a matéria-prima, aqui foi adicionado o solvente, e esse solvente ele atravessa essas caçambas. Essas caçambas na parte de baixo eu tenho como se fosse uma parede, um fundo perfurado. Então o solvente escoa de uma caçamba e cai na caçamba sequente, subjacente, que é o que acontece aqui, né? Aqui está sendo aspergido o solvente vai e cai para a próxima bandeja, para a próxima caçamba e assim por diante. Esse processo aqui, esse sistema de caçambas, também tem um movimento circular, como a gente consegue observar nessa figura. Tá? Aqui no fundo, esse solvente é recolhido e ele é bombeado. No caso aqui, o solvente puro foi adicionado aqui, né? Na última caçamba, vamos dizer assim. Ele é recolhido nesse fundo e deste fundo ele é pulverizado no outro lado deste caminho. Né? E aí, por fim, o solvente que sai desta coluna ele vai ser recuperado e vai ser mandado lá para o processo de destilação. Né? Completada uma volta, essa caçamba que tem um sistema de engrenagem que faz essa caçamba virar e despejar o farelo. No caso aqui, o farelo dessolventizado não, desengordurado. Tá? Se vocês conseguem observar uma particularidade desse processo, qual é? A matéria-prima ela permanece estática. Né? Então, os sólidos aqui que vão ser extraídos, o óleo, eles permanecem estáticos dentro dessas caçambas, o que consequentemente gera uma micela mais limpa. O extrator do tipo SMET também é um extrator que funciona com esse sistema de passagem ou percolação. Ele é o sistema mais utilizado. E o que a gente tem aqui? Aqui no caso a gente tem uma esteira. Sobre essa esteira é depositada uma camada de matéria-prima que vai ser desengordurada. Né? Aqui a gente consegue observar numa figura ilustrativa a deposição dessa camada de matéria-prima e a gente tem uma série de pulverizadores de solventes sobre esta camada de matéria-prima. Aqui, de novo, a gente tem um sistema em contracorrente de solvente e matéria-prima rica em gordura. Né? Então, a matéria-prima rica em gordura ela é pulverizada com um solvente mais rico em micela, ao passo que no final do processo, a matéria-prima mais desengordurada ela é pulverizada com um solvente puro. Embaixo dessa esteira a gente tem uma série de pratos e um sistema de circulação, de bombeamento, que pega de um prato o solvente, no caso com micela, de um prato e joga para o estágio seguinte e assim por diante. O extrator Lourdes, ele também é um sistema que funciona, né, nesse esquema de passagem ou percolação. Aqui a gente tem uma série de canecas, essas canecas têm diferentes aberturas. Dentro dessas canecas, então, é depositado a matéria-prima que vai ser desengordurada, assim como
o extrator SMET, aqui a gente também tem a pulverização, ele é compartimentalizado em estágios. O solvente mais micela de um estágio, ele é recolhido como se fosse num prato e bombeado para o estágio seguinte e assim sucessivamente. A questão é que este tipo aqui de extrator, a gente já tem uma movimentação um pouco maior da matéria-prima, porque essas canecas, quando chegam num determinado ponto, essas canecas elas não têm fundo, elas são abertas, né? O que impede a queda do material é uma esteira ou uma placa existente dentro desse equipamento que a gente consegue observar nessa parte aqui assim. Quando essas canecas ultrapassam essa parte, a matéria-prima cai nas canecas de baixo. Na verdade, aqui a gente tem um sistema circular, né? Cai nessa caneca de baixo. Isso daqui, na verdade, é só para a gente conseguir ter uma otimização do espaço. Só que essa movimentação maior da matéria-prima acaba gerando a formação de maior quantidade de partículas finas. Por último, a gente tem o extrator rotocell. Também funciona por passagem ou percolação. Ele é muito semelhante, a gente tem diferentes compartimentos dentro desse equipamento. A matéria-prima é alimentada em um compartimento, esse carro ele gira e cada um aqui, em cada espaço, eu tenho a pulverização de solvente com micela. E de novo, né? No estágio final, eu tenho aqui o solvente puro, onde eu vou ter o farelo mais desengordurado. E aqui embaixo, esse solvente mais micela, né? Essa micela em si, ela é recuperada e aspergida no estágio seguinte e assim por diante. Aqui a gente tem esses aspersores são fixos e esse carro que ele vai girando, esse carrossel que vai girando e vai passando por cada um desses aspersores. Em relação às variáveis do processo de extração por solvente, então a gente tem como principais características a velocidade do extrator. Essa velocidade do extrator justamente é quem vai determinar o tempo de contato que tu vai ter do solvente, da micela, junto com aquela matéria-prima ou com aquele farelo que está sendo desengordurado. Então a velocidade ela vai ser determinada pela quantidade de material a extrair. Esse material a extrair é óleo. Quantidade de solvente também é uma variável do processo, e essa quantidade vai depender da quantidade de material a ser extraído, do seu teor de óleo e do tempo de gotejamento. O tempo de gotejamento é o tempo que aquele solvente vai conseguir permanecer em contato com o farelo ou com a matéria-prima, porque como a gente conseguiu observar, se a gente for pegar aqui que fica um pouco mais claro, o que acontece? Essa matéria-prima ela está estacionária aqui em cima dessa esteira. O solvente ele vai ser pulverizado e ele vai percolar por essa camada. Essa camada, por exemplo, no extrator SMET, ela pode ter até 2 metros de altura. Tá? Então, esse solvente vai percolar este caminho. Este tempo de gotejamento é justamente o tempo necessário para que esse solvente consiga atravessar essa camada de matéria-prima. Tá? Temperatura também é uma variável importante. Durante o processo de extração, essa temperatura ela precisa estar abaixo do ponto de ebulição do solvente, né? Porque senão, caso contrário, eu vou ter a vaporização desse meu solvente, o que não é algo desejado durante o processo de extração. Isso é algo que vai ter que acontecer apenas na etapa de destilação. Então, normalmente acontece entre 40 e 50 graus Celsius. Óbvio que uma certa temperatura favorece o processo de extração, principalmente por conta do coeficiente de difusividade. A temperatura maior, ela aumenta o coeficiente de difusividade, então eu consigo aumentar a minha transferência de massa. Só que eu tenho que tomar cuidado, obviamente, com o ponto de ebulição do solvente. O teor de óleo residual no farelo também acaba sendo uma variável, ou seja, dependendo da aplicação do farelo, eu quero um teor um pouco maior ou um teor um pouco menor de óleo nesse farelo. Normalmente esse teor ele fica inferior a 1%. Então a gente viu as duas formas de extração, né? A extração por prensagem e a extração por solvente. E agora vamos ver um pouco do processo de destilação, ou seja, na extração por solvente eu obtive uma micela. Até então o que eu tenho é uma micela, ou seja, óleo mais solvente, e eu tenho um farelo que ainda também está rico em solvente. Eu preciso tratar essas duas frações. Em relação à micela, ela vai partir para um processo de destilação.
Esse processo de destilação, esse processo de remoção de solvente e óleo, basicamente acontece por uma combinação de uma etapa de destilação e uma etapa de arraste de vapor. A micela, então, ela passa inicialmente por um processo de filtragem, como eu tinha comentado. O processo de extração em si, às vezes, carrega consigo determinado material particulado, então, por isso eu tenho a necessidade de realizar essa filtragem previamente à destilação. A destilação, a maior parte do solvente, ele é removido na destilação. O arraste de vapor é para fazer uma remoção mais fina daquele vapor do solvente residual que permanece na micela. Tanto o solvente obtido a partir da destilação quanto o solvente obtido a partir do arraste de vapor, eles acabam sendo recuperados por um processo de condensação, né, formando novamente o solvente líquido, esse solvente líquido que volta lá para a etapa de extração. Tá? E após a etapa de arraste de vapor, então, a obtenção do óleo bruto. Aqui, só para contextualizar um pouco melhor em relação a dados, o que a gente tem quando no processo de destilação, a micela ela chega com uma concentração de 20 a 30% é óleo, enquanto o restante é solvente. No evaporador 1, né, na verdade a gente tem aqui diferentes estágios. Claro que cada processo pode ter as suas particularidades em relação à quantidade de evaporadores, em relação à quantidade de equipamentos, as colunas de arraste de vapor, isso acaba sendo variável de acordo com o processo. Neste exemplo aqui, normalmente o que acontece, no evaporador 1, então eu tenho uma micela no final, uma saída de uma micela com 65% de óleo. No evaporador 2, uma micela com 95% de óleo, ou seja, eu tenho ainda 5% residual de solvente nessa micela. E aí isso então a utilização de arraste de vapor, que acaba sendo um processo mais eficiente para a remoção deste residual de solvente. E após o arraste de vapor, eu consigo obter um óleo bruto, onde eu tenho 100% de óleo. Aqui é permitido por legislação uma concentração de no máximo 0,05% de solvente. Tá? Aqui só as condições de operação, tanto o evaporador 1 como o evaporador 2, funcionando, né, em baixas pressões, 50 milímetros de mercúrio, com uma temperatura de 70 e 90 graus Celsius, enquanto que o arraste a vapor eu tenho pressões não tão baixas quanto na evaporação e temperaturas aqui também medianas, né, intermediárias em relação à evaporação, ou seja, uma temperatura entre 80 e 85 graus Celsius. Aqui só com alguns exemplos, para a gente conseguir contextualizar um pouco, tudo aquilo que influencia no processo de destilação. Em fisicoquímica, a gente viu lá a construção de diagrama de fases, né? Líquido, gás. Por que essa necessidade aqui, líquido-vapor? A necessidade da construção desses diagramas de fases, porque a gente entende que cada estágio, um destilador, a gente tem uma série de estágios ou pratos. Isso aqui foi visto em operações unitárias, né? Isso aqui foi visto em fisicoquímica, ou provavelmente foi fisicoquímica. Isso daqui em operações unitárias, onde cada um desses estágios a gente admite que existe um equilíbrio entre o líquido e o vapor nesse processo de destilação. E aí, justamente a partir do diagrama de fases de determinados componentes, eu também consigo definir a necessidade ou a quantidade de pratos necessários, de estágios necessários nesse processo de destilação para conseguir obter o produto final desejado com determinadas características desejadas. E por fim, aqui a etapa então de dessolventização e tostagem do farelo. Como já tinha comentado em aulas anteriores, um principal objetivo da indústria de óleo não é necessariamente a obtenção do óleo, e sim a obtenção do farelo. Por isso existe uma preocupação muito grande no processo posterior de recuperação desse farelo, que basicamente envolve as etapas de dessolventização e tostagem. Hoje em dia, industrialmente, a gente tem equipamentos que acabam fazendo os dois processos simultaneamente, em diferentes estágios apenas. Mas o que a gente tem? A gente tem um farelo que tem aí aproximadamente 35% de solvente, ou seja, uma quantidade bem significativa de solvente, 7 a 8% de água e uma concentração muito baixa de óleo, de 0,5 a 1% de óleo. O processo de dessolventização e tostagem não vai trabalhar com isso daqui. Essa porcentagem ela é mexida no processo de extração. Tá?
O que a dessolventização ela vai conseguir mexer é justamente na concentração de água e na concentração de solvente. Essa dessolventização é realizada pela aplicação de calor por meio do uso de vapor, que pode ser vapor direto ou vapor indireto. A gente tem a utilização de equipamentos chamados dessolventizadores tostadores, ou seja, o mesmo equipamento que faz as duas ações, a de remoção do solvente e a tostagem. Tá? Então aqui a gente tem uma ilustração um pouco melhor desses dessolventizadores tostadores. A gente tem uma primeira etapa aqui onde acontece a dessolventização e posteriormente a tostagem. Qual o objetivo principal dessas duas etapas? Né? A dessolventização, como o próprio nome já diz, o principal objetivo é a remoção do solvente, que vem junto com esse farelo lá da extração. A tostagem ela acaba sendo necessária principalmente para eliminar fatores antinutricionais, principalmente aqueles presentes no farelo de soja, né? Como, por exemplo, inibidores de proteases ou antitripsina, que são esses fatores antinutricionais. E nesse processo de tostagem eu preciso de temperaturas um pouco mais elevadas. Então, a dessolventização eu consigo realizar com temperaturas mais brandas, né? Normalmente temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, ao passo que o processo de tostagem está acontecendo com temperaturas mais próximas de 100 ou até mesmo acima de 100 graus Celsius. Então, aqui um exemplo, um processo de tostagem sendo feito a partir de aquecimento úmido, ou seja, uso de vapor, né, chegando até 16 a 18% de umidade, temperaturas acima de 100 graus Celsius e um tempo de processamento de 20 a 30 minutos. Tá? Aqui só como curiosidade, no final a eficiência da tostagem ela é avaliada a partir da utilização da definição da atividade de urease. Urease ela é uma enzima que ela tem uma resistência térmica muito semelhante aos fatores inibidores de protease, que são esses fatores antinutricionais, então ela acaba sendo utilizada como um indicativo de eficiência no processo de tostagem. E por último, a etapa de recuperação do solvente. Esse solvente, se a gente for reparar, né, eu tenho aqui, eu obtenho solvente aqui eu também obtenho solvente. O que eu tenho nesse solvente? O que vai chegar na minha linha de recuperação do solvente? Solvente, vapor de água e ar. Então eu tenho uma necessidade de conseguir recuperar esses três componentes. Tá? E aí, basicamente, o que acontece? Então, a chegada do solvente, que carrega junto consigo água e ar, isso passa por condensadores. Nesses condensadores, eu vou ter a separação de três correntes. Uma corrente de solvente líquido, que já está pronto para ser reutilizado no processo de extração. Uma corrente contendo água mais solvente, né? Porque apesar de ser água o principal componente, eu ainda vou ter uma quantidade de solvente presente, ou seja, eu não posso pegar essa água e simplesmente eliminar ela no meu manancial, eu preciso tratar ela, assim como o ar separado aqui, ele ainda também carrega consigo traços de solvente. Então eu não posso simplesmente descarregar no ar atmosférico esse ar proveniente desse condensador. Então, no caso da água, ela vai passar ainda por um aquecimento de recuperação para remoção desse solvente, passa por um aquecimento e injeção de vapor. É muito semelhante ao processo de destilação da micela, utilizando a racha a vapor. Tá? Essa injeção de vapor, então, que consegue carregar junto consigo o solvente. A gente tem aqui diferentes pontos de ebulição, então por isso que eu consigo fazer essa separação. E eu consigo fazer essa separação até níveis exigidos por legislação, ao ponto de obter uma água que pode ser considerada como dessolventizada e aí sim essa água ser descartada ou reutilizada em algum processo dentro da indústria. A mesma coisa acontece para o ar, que carrega consigo uma fração de solvente. Esse ar vai passar por uma coluna de adsorção. Essa coluna de adsorção justamente vai reter este solvente. Desta coluna de adsorção, então, eu vou ter a minha saída do ar, que pode ser enviado sim para o ar atmosférico. Essa coluna de adsorção depois ela vai ser tratada por meio de aquecimento com óleo mineral. Na verdade, essa coluna de adsorção é uma coluna que contém óleo mineral. Esse óleo mineral absorve o solvente, né? Enquanto que o ar não é absorvido e acaba sendo liberado. Esse óleo mineral, por fim, passa por uma etapa de aquecimento
para remoção do solvente e vapor. O solvente e vapor, tanto aqui quanto aqui, ele volta para o condensador também. E o óleo mineral que circula aqui no sistema fechado. Bom, gente, basicamente é isso sobre um resumão sobre o processo de extração dos óleos. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a etapa de refino do óleo bruto obtido a partir desse processo de extração.